Ainda de pé, abra comigo João, capítulo 1, dos versículos 35 a 42. Amém? Glória a Deus. O que está escrito aí? Vamos lá. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por este dia na tua presença. Muito obrigado, Pai, porque tu estás aqui agora, ministrando aos nossos corações, preparando-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Que o Santo Espírito do Senhor venha a ministrar, venha curar, venha salvar, venha libertar, venha quebrar os grilhões, para que vidas sejam abençoadas, salvas, curadas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando nós lemos esses versículos, a gente percebe a importância de algumas pessoas e outras, que muitas vezes outras pessoas não reconhecem nela o valor devido. Existem pessoas que querem viver um mundo só delas, isoladas, fora do contexto em que está inserido. É como se ela vivesse dentro de uma bolha, respirando só aquele oxigênio, mas a sua vida está limitada àquilo ali. Ela não consegue sair daquele lugar. Ainda hoje temos pessoas que estão vivendo assim, dentro de bolhas, não uma bolha de plástico, mas uma bolha invisível, uma bolha espiritual, que leva ao isolamento de relacionamentos. A Covid está aí, não acabou, mas também não evoluiu naquilo que era o propósito original de ceifar vidas. Graças a Deus, hoje as pessoas adquirem a Covid, e superam, graças a Deus. Mas tem pessoas que ainda continuam isoladas, pessoas que continuam ainda sem se relacionar. Mas, tirando desse contexto da Covid, tem pessoas que elas mesmas estão presas ainda a preconceitos, presas a receio, a medo de se relacionarem, de conhecerem pessoas.
E com isso elas vão assim, empobrecendo automaticamente, assim, no seu espiritual, no seu emocional, e ficam sujeitos a doenças, a enfermidades da alma. Todos nós conhecemos aquela parábola de um convite de um rei, um homem muito poderoso para que ia celebrar o casamento de seu filho. E o Senhor Jesus diz que à medida em que as pessoas eram convidadas, as pessoas iam respondendo com desprezo o convite. E iam dando justificativas, né? Eu não posso porque eu estou ocupado, eu não posso porque eu estou viajando, eu não posso por isso ou por aquilo. Não é verdade? Muitas pessoas também, elas rejeitam o convite. Muitas pessoas rejeitam, né, o chamado que o próprio Jesus faz à vida delas. E a parábola diz que o próprio rei, ficou muito indignado e mandou matar todas as pessoas que recusaram o convite. E aí ele mudou o convite para os pobres, moradores de rua, para os doentes, para os malfeitores, para os criminosos. Para todos aqueles que eram considerados indignos naquela época. Isso é para você perceber que muitas vezes nós queremos fazer algo, estamos trabalhando para algo, mas as pessoas não aceitam. E também outros que não se deixam permitir que o Espírito Santo atue na vida delas. Mas isso não nos pode servir de desculpa. Servir eu não faço porque não adianta, eu não faço porque não atende, eu não faço porque... Não é isso. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar de um modo diferente, de um modo atrativo, de um modo próprio, para que você desenvolva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E a palavra de Deus hoje para os nossos corações é: se não houvessem Andrés, não existirão Pedros. Se não houverem Andrés, não existirão Pedros. Pense bem, aquele grupo que o Senhor depois foi convidando, foi chamando, foi introduzindo como seus discípulos, como seus apóstolos. Alguns deles nós encontramos referências bíblicas, outros nem tanto. Mas, se nós formos pesquisar sobre André, nós não vamos encontrar muita coisa sobre André. Nós não vamos encontrar muitas referências sobre André. E podemos pensar que André foi irrelevante, que André não tinha nenhuma importância, ou uma importância menor. Mas André, ele foi um homem comum, que teve uma importância sobrenatural para o reino de Deus. A palavra diz ali que João, quando viu Jesus ali, João Batista falou: eis ali o Cordeiro. E que 2 dos seus seguidores começaram a seguir a Jesus. Os estudos apontam que esses 2 eram André e João, o outro. Não João Batista, João começou a seguir a Jesus. E que os discípulos ali, né, que estavam começando a seguir a Jesus, André, né,
começa a ser impelido, começa a ser trabalhado dentro dele, de uma tal forma que ele é compelido, que ele é levado a convidar o seu irmão Pedro. Nós lemos ali que André convidou Pedro, chamou Pedro para conhecer o Messias. E aí nós percebemos então que Pedro depois também começa a seguir a Jesus, começa a trabalhar com Jesus. Pedro, irmão de André, biblicamente falando, na história do Evangelho, na história de Jesus, Pedro é muito conhecido. Muito conhecido. Se eu perguntar aqui para você, quem foi Pedro? O que Pedro fez? O que aconteceu com Pedro? Você vai dizer, pastor Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro, levou Jesus para curar a sua sogra. Ele gostava da sogra dele. Queria que Jesus curasse a sogra. Minha sogrinha está ali, ó. Jesus está sempre contigo, em nome de Jesus. Então, Pedro, em Atos, quando visitou ali a família de Cornélio, Pedro, pregando com intrepidez no dia de Pentecostes, Pedro, que cortou a orelha do soldado. Então, Pedro tem várias referências sobre Pedro. Além das cartas de Pedro, da primeira e segunda epístola de Pedro. E aonde estava André? Aonde estava André? Lembre-se, se existe Pedro, porque André o chamou. Existe Pedro, porque o André viu em Pedro alguém que precisava de Jesus. Pedro era um homem rude, rústico, pescador, porém era um judeu de tradição. Pedro tinha valores. Era um homem religioso. Mas André, esse rapaz, modesto, simples, ele que trouxe o intrépido Pedro, seu irmão a Jesus. Poucas referências nós temos sobre André. Se eu fizer um quiz bíblico aqui, vamos voltar para o acampamento. Sem torta, na cara. Perguntar, quem foi André? O que você lembra de André? Alguém fala alguma coisa aí? Mas pode falar, não tenha medo. Vai procurar o Google primeiro, vai procurar no Google aí. André. Quem era André? Sem Pedro não há André. Mas todas as referências que aparece André executando algo, não André em orando com Jesus, não André seguindo a Jesus, mas quando tem alguma referência a André, lembre-se, guardem isso no coração. André sempre aparece trazendo alguém a Jesus. Amém? André sempre aparece trazendo alguém a Jesus. Sempre. Ele tinha algo, ele tinha esse ímpeto. Tanto que André era chamado de protocletos. Ele foi um dos primeiros crentes da igreja, mas sempre trabalhando para o Senhor. Ele era um homem comum. E eu quero estar dizendo para vocês isso aqui porque Deus age através de pessoas comuns. Amém? Existem Pedros, mas existem Andrés. Nós temos que ter mais Andrés do que Pedros.
Nós precisamos ter mais pessoas como André. Porque André, ele foi conhecido como um grande evangelista. Amém? E olhe, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quem aqui já tentou evangelizar alguém da sua casa? Você conseguiu êxito? Logo? Ou foi difícil? Até hoje, meu irmão não consegui ainda. De vez em quando eu bato, mas não consigo. Mas eu hei de ver ainda, em nome de Jesus. Porque dizem a história, né, que é mais fácil evangelizar alguém na China do que uma pessoa da sua casa. Né? Muitos têm chamado para ir para a África, muitos têm chamado para ir para os Estados Unidos, pregar na Disney, né? Outros têm chamado para pregar na Uganda. Né? Quem quiser ir lá para a faixa de Gaza, eu estou enviando. Evangelizar em Gaza. É difícil evangelizar. Não é fácil. Mas evangelizar em casa é mais difícil, pode ter certeza, do que evangelizar lá em Gaza. Por quê? Por quê? Porque as pessoas têm que, primeiramente, quando você evangeliza em casa, as pessoas têm que confiar em você. Elas têm que olhar para você e saber que você é um bom cristão, que você só diz a verdade, que você só leva as boas novas, daquilo que você fala merece crédito. E muitas pessoas reagem a isso porque elas não conseguem, né, elas mesmas mudar, elas não querem ceder para mostrar os defeitos delas, como nós também temos os nossos. Mas muitas vezes nós queremos evangelizar sem mostrar quem nós somos, só falar. E André, além de falar, ele mostrou quem ele era. Tanto que Pedro logo seguiu André. Logo depois, André ali falar com Pedro, Pedro foi e seguiu, atendeu e seguiu junto a André. É difícil pregar em casa. É difícil. E André, ele teve ainda um chamado maior, a gente vai ver depois. Mas o André sempre foi alguém de levar a palavra, alguém de evangelizar. A minha história da minha própria vida, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu queria falar de Jesus e falava para Jesus, para todo mundo. E continuo falando. Mas para minha casa, dentro da minha casa, quer dizer minha casa, eu quero dizer não a Cláudia, que a Cláudia que me ganhou para Jesus. Mas a casa de meus pais. Meu irmão já era casado nessa época. Na época dos meus pais, quando eu fiz o convite, falei, não quiseram, insisti, continuaram não querendo. Na época eu tinha uma chácara, ficava ali na cidade de Ushuaia, perto aqui, né, perto depois de Valparaíso ali, entre Valparaíso e Lusiânia, a cidade de Ushuaia. Tinha uma chácara ali de 30 mil metros ali, boa demais. Dava tudo que era fruta, dava tudo que tinha que fazer lá. Eu era tão bom fazendeiro, vamos colocar assim, né? Que eu cheguei assim, logo que a chácara, somos posse das chácaras, eu falei, Cláudia, olha quanto pé de mamão aqui. Eu falei, não, Sérgio, esse é pé de mandioca. Eu conhecia tantas coisas que depois eu fui aprendendo. Que eu vi, né, aquela plantação de mandioca. Eu falei, Cláudia, olha quanto pé de mamão aqui. Eu falei, não, Sérgio, isso é pé de mandioca. Mas a gente vivia ali sempre, e meu pai ia comigo ali. Ali passou a ser, na época,
dos anos, ali foi na época de, 88, 87, 88, por aí. E aí compramos aquela chácara. E acho que foi por aí mesmo, 85, 80, por aí, essa época. Aí compramos a chácara, e sempre fim de semana para lá, né, fazer o que tinha que ser feito. Naquele tempo, eu tomava a cerveja, que graças a Deus não mais. Né, ia jogar com meu pai, passávamos noite, eu, Cláudia, minha mãe, e meu pai ali, as crianças eram pequenas. E ali, então, né, vivia ali com eles, ali, convivíamos, muitos bons momentos, aniversários, fazíamos lá, tudo bem, mas aí aceitei Jesus. Quando entreguei minha vida a Jesus, eu comecei a frequentar o culto no horário da noite. Aí aconteceu que eu ficava incomodado de não vir à escola bíblica dominical. E aí, eu ia para o culto, ou ia para a escola bíblica dominical de manhã, ou eu ia para a chácara, ficava na chácara. O que sucedeu? Aquilo foi me incomodando, eu acabei abrindo mão de ir para a chácara e comecei a ir à igreja de domingo de manhã, e domingo à noite também. Amém? Amém, eu quero que você venha de manhã e de noite também, tá? Em nome de Jesus, vamos ter esses hábitos bons na nossa vida. O domingo é do Senhor. Então, de manhã, a gente ia para a igreja, ali por volta de 9 horas, para a Bíblia Dominical começava 9 horas, íamos com a escola Bíblia Dominical, as crianças, depois tinha o culto, assistíamos o culto, íamos para casa, almoçava em casa, a gente não comia fora, devido às restrições, e aí, de tarde, na parte de noite, ia para a igreja de novo com a igreja. E meu pai, com isso, eu falei, pai, eu não vou mais à chácara. Meu pai ficou doido, porque para ele morava com minha mãe, no apartamento na 104, Norte. Para ele era, falei, papai, eu não vou mais. Não estou indo mais. Conclusão, meu pai virou meu inimigo. A minha mãe, aquela que eu servia aos demônios, nas encruzilhadas, na casa dela, ali como cambona, então eu falei, mãe, agora acabou. Aconteceu que eu fiquei praticamente, depois, sem meus pais, os meus filhos comprovam isso, a Cláudia, cerca de quase um ano, meus pais me rejeitaram. Por quê? Porque eu falei de Jesus para eles. Porque eu me converti ao Evangelho. Então é muito difícil você pregar para os de casa. Mas depois, minha mãe entregou a vida a Jesus. Amém? Meu pai também depois entregou a vida a Jesus, está salvo. E falta só meu irmão. Vai chegar o dia, meu irmão continua no Espiritismo. Vai chegar o dia, em nome de Jesus. É difícil. Eu falo, ele não vem também, quase não convive, por causa disso. Porque quando ele vai falar comigo, eu não falo mais nada, mas ele sabe que não dá liga atualmente mais. Mas está na mão de Deus. Então, vamos continuar. Sem André não tem Pedro. Aí André pregou para Pedro. E Pedro falou, não, eu quero conhecer o Messias. E Pedro foi e seguiu a André. Sabe, André, ele não escreveu nenhuma epístola. Não tem evangelho de André, não tem carta de André aos Romanos, carta de André, não tem o livro de Atos de André. Mas a vida de André era uma epístola. A própria vida de André escrevia a vida dele. Se você olhasse para André, você saberia que ele tinha uma vida com Deus, que não precisaria passar por nada diferente. Ele era a própria carta, a carta viva. Nós temos que ser isso.
As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. A nossa vida tem que ser uma carta aberta, amém? Não apenas de falar, mas de agir, de viver. A história conta que André viveu muito e morreu já em idade avançada, como alguns mártires da igreja. E ele continuou trazendo vidas a Jesus. Eusébio de Oliveira, historiador, citando Orígenes, ele conta que André, depois dali que houve a situação, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, os discípulos saíram por aí, e André foi pregar na Ásia Menor, numa região chamada Sítia, ao longo do Mar Negro, chegando até o rio Volga e o rio Kiev. Aonde? Na Rússia, na Romênia. E André, naquele tempo, né, ainda estava tudo junto, a Igreja Católica, depois junto com os novos cristãos. E André, ele foi até considerado como padroeiro da Romênia e da Rússia. Ele teria fundado a sede bizantina, ali em Constantinopla, em 38. Ele foi o patriarca ali. E também ele estendeu a sua influência e acabou criando o que se chama hoje a igreja, devido a quem seguiu André depois, né? Criou a igreja ortodoxa, que existe até hoje. Inclusive, os meus avós, quando vieram fugindo lá dessa região, porque os muçulmanos estavam tomando, meus avós, eles eram cristãos ortodoxos. Depois chegaram aqui e acabaram se tornando cristãos católicos. Não conhecia os meus avós. Mas eles eram seguidores da igreja ortodoxa. Então André, né, ele com a idade avançada ali, e depois ele foi perseguido ali, sofreu martírio. Iam crucificar André. Na hora que botaram André na cruz, falou: ei, eu não quero ficar crucificado como meu Senhor. Fizeram uma cruz de X. E André foi crucificado como em X. A cruz dele era um X. Ele foi crucificado como um mártir da igreja. E essa cruz ainda, né? Ele foi amarrado na cruz, e essa cruz depois virou a cruz de Santo André. Se você for estudar, você vai encontrar isso. Virou a cruz de Santo André. Então André, ele tinha uma história de vida. Ele tinha uma história que as pessoas chegavam perto dele e ele entregava o coração a Jesus. Ele sempre trazendo vidas a Cristo. Ele trouxe, né, e o Pedro, ele trouxe a sua casa. Todos nós nos lembramos daquela passagem, bota para mim, João 6,8. João 6,8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E disse Jesus: fazer o povo assentar-se. Lembre-se dessa passagem. Jesus estava ministrando, já estava caindo a tarde. Jesus tinha que despedir a multidão, mas não tinha comida. Agora, quem foi que descobriu a comida no meio da multidão? André. E por quê? Porque André, ele tinha um fácil relacionamento. André, ele tinha algo de descobrir as pessoas, de atrair as pessoas. André tinha essa característica.
houve milagre, porque Jesus operou o milagre. Mas quem levou os elementos do milagre foi André. Sabe, o menino não foi a Jesus. O menino do milagre não foi a Jesus. Quem descobre e traz o menino a Jesus é Pedro. Pedro era uma pessoa que ama, que amava a gente. Nós temos que amar vidas. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que ir aonde elas estão. Pedro era uma pessoa comunicativa, que descobriu ali um lanchinho e convence o garoto dizendo: olha, dá seu lanchinho aqui, porque o mestre vai fazer um milagre. Ah, glória! Ele convenceu, vai tirar lanchinho de criança, vai. Vai tirar bala de criança para você ver. Eu não dou não. Não dou. Lá em casa, de vez em quando, é assim com a Giovana. A Giovana está com alguma coisa. Eu falo, dá para o vovô. Ela falou, vou dar não, isso aqui é meu. Me lembro dos meus filhos, coitadinho, quando eu era pequenininho. Comprava picolé para ele. Falei, deixa o papai dar uma mordida. Deixava. Eu chupava 3/4 da mordida, deixava só 1/4 para eles. Depois, né? Depois, graças a Deus, mudou. Mas é difícil. Vai convencer uma criança para você ver. Vai tirar o lanche da criança. Mas ele trouxe o menino a Jesus. André é o tipo de crente que descobre gente sem importância aparente, mas de um grande valor. Amém? Eu quero ter Pedros aqui na igreja, amém? Mas eu quero ter muito mais Andrés aqui dentro. Porque André é aquele que chama, André é aquele que cativa, André é aquele que descobre pessoas, porque existe Pedro, porque André chamou Pedro. Se você falar, pastor, eu não tenho um chamado para pregar, eu não tenho um chamado, mas você tem chamado para ser André. Você tem chamado para descobrir talentos para o reino. Você tem chamado para descobrir pessoas que hoje não são dadas importância devida, mas diante dos reis, do Senhor dos senhores, aquela pessoa se torna importante e relevante para o reino de Deus. É você. É você que Deus vai falar, é você que Deus vai descobrir. Muitos não querem ser André, só querem ser Pedro. Mas pode ter certeza de uma coisa. Eu acredito no grande galardão de André. Eu acredito no grande galardão, porque ele era um comunicador do Evangelho. E tem mais. Bota para mim João 12, 20. André, ele traz pessoas de outras raças para Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Aí já passou ali. O que Filipe fez? Filipe era discípulo de Jesus. Amigo, o que Filipe fez? Foi para Jesus? Não. Quem Filipe procurou? André. Por que Filipe foi falar com o André? Porque sabia que o André tinha o poder da comunicação. Que o André amava as vidas. Que André já era acostumado a levar vidas a Jesus. E que Jesus sabia que André trazia, eles eram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Está ali, Filipe foi dizê-lo ao André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Isso é já adiante, outra parte. Vejam bem, então, Filipe. Foi Filipe, né, que falou com André, e André foi falar com Jesus. Sabe aquela pessoa que é mais chegada? Fulano, tem que dar um recado para o ciclano. Vai lá e fala com fulano que ele resolve. Vai lá e fala com André, que ele fala com Jesus. Vai lá e fala com André, que o André é chegado.
que o André é chegado, o André é benquisto. Toda vez que vemos André na palavra do Senhor, André está trazendo gente a Jesus. Humildade, facilidade em fazer amizades. Tanto que ele pregou na Rússia, na Grécia, Ásia Menor, na Turquia de hoje, sempre trazendo gente a Jesus. Nós temos que ter essa diversidade no corpo. André tinha característica própria. Pedro era intrépido. Pedro era pregador de púlpito. Aquele que arrebata multidões. Mas André é um homem de grupos pequenos. André é aquele que faz da sua casa um lugar de missões. André é aquele que busca o perdido para que aquela pessoa se torne valorosa para Cristo e pode ser que aquela pessoa se torne um novo Pedro. Esse é André. André é aquele que ganhava com a simpatia, com a amizade. Ele ganhava de ser ouvido. Nós temos que desenvolver em nós esse sentimento de querer levar a palavra, de querer levar Jesus. Não apenas com o nosso vestimento ou a nossa maneira de ser, mas a nossa vida pessoal. Aquilo que você realmente tem que anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Sabe, André. Se você não tem chamado para ser Pedro, que você seja André. Que você seja André. Nós temos muito trabalho pela frente. Nós temos que evangelizar aí multidões. Nós estamos no último suspiro. É o que estamos vivendo nos nossos últimos dias. Deus está chamando para você servir como André. Para você trabalhar como André. Você está aqui hoje. Alguém que não nasceu no lar evangélico, não cresceu no lar evangélico. Você está aqui hoje porque houve um André na tua vida. Eu contei isso aqui na semana passada. Quando eu falei aqui de nossa missão é fazer missões. Eu falei aqui. Lá em casa, o André da nossa casa, sabe quem é? Está ali, ó. Dá um tchauzinho para mim, dona Marlene. Aí, olha aí, ó. Ela foi o André da nossa casa. Alguém foi André na vida dela. Teve um casal que foi André na vida dela. E ela foi André na nossa vida. E se eu estou aqui hoje, porque houve um André chamado Marlene na minha vida. Houve um André chamado Cláudia na minha vida. Sabe, nós precisamos disso. De pessoas que nos amem, que querem falar do amor maior, que é o amor de Jesus Cristo. E você que está aqui hoje, é importante para o reino de Deus, você é relevante diante de Deus, você é relevante para o Senhor. Não importa se André apareceu pouco, porque o galardão dele na eternidade é grande. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que é galardão? O que é galardão? Fala aí, alguém pode falar? Não é possível, ninguém vai falar, tem medo de falar. Pastora Helena, o que é? O que é galardão? Aonde? Na eternidade. E como que o galardão, ele aumenta? Pela palavra de Deus. O galardão se aumenta quanto mais vidas você ganha para Jesus. O galardão não é pelos milagres que você operou, não, viu? O galardão é pelas vidas que você trouxe a Jesus. Eu peço a Deus que nesta igreja todos tenham um galardão maior do que eu. Porque eu quero que você seja o André.
Eu quero que vocês sejam André. Que vocês ganhem vida para Jesus. Que vocês tragam vida para Jesus. Porque quanto maior é o seu envolvimento, quanto maior você abre e fala do amor de Cristo, maior é o seu galardão para o reino de Deus. Teremos surpresas na eternidade. Você vai olhar na eternidade e dizer, ei, aquele ali não é aquele pastor famoso que tinha programa de televisão, todo mundo assistia, sei lá o quê, papapá. Aquele outro ali, daquele fulano e tal. E aquele outro aí com galardão grande, aquele lá, ganhou mais vidas do que aquele. Como? Falando do amor de Jesus. Falando de quem era Jesus. Levando as vidas a Jesus. Porque quando você indica alguém para assistir a televisão, não é o galardão para o pregador, não. O galardão é para você que convidou a pessoa para assistir a televisão. O galardão é teu, que ora por aqueles que você quer convertido, quer ver convertido. O galardão não é pregador, não. O pregador é só o mensageiro, que faz a obra do Espírito Santo de Deus. Mas é você que é o André daquela vida. É você que convida para vir à igreja. É você que convida para vir hoje, na campanha. Que queres que te faça, começa hoje. E eu quero ver você de noite aqui, viu? E traga visitantes. Amém? Porque o seu galardão será grande. E os milagres serão maiores da tua vida, porque você obedece ao chamado do Senhor. A equipe de louvor pode subir. Eu vou fazer 2 perguntas. E você vai responder para o Senhor. Você quer ser Pedro ou você quer ser André? Responda para o Senhor, não para mim. É um compromisso seu com Ele, amém? Não comigo. Que todos nós temos função no reino do Senhor. João foi importante, todos os apóstolos foram importantes. Paulo, outra jogada por enquanto aqui. Mas aqueles direto com o Senhor Jesus. Filipe depois chamou Natanael também, né? Natanael também veio, depois a gente vai pregar sobre isso depois. Mas hoje, a igreja é lançada um desafio de ter Pedros e de ter André. Eu quero ter os 2. E os outros também. Mas hoje, especificamente, abre o teu coração e diz para o Senhor, eu quero ser Pedro. Ou eu quero ser André. Não é ou eu quero, né? Eu quero ser Pedro ou eu quero ser André? Deixa a equipe de louvor ministrar esse corinho no teu coração. E depois eu vou orar pelo teu chamado. Orar por aquilo que Deus está preparando para a tua vida. Que nós estamos pregando, vocês podem ver, pregando todos os domingos, falando sobre missões, sobre evangelismo, falando sobre amor, falando sobre grupos, estamos pregando direto. Deus está trabalhando na tua vida. Você está sendo semeado como terra fértil. E dará os frutos em breve. Porque esta é a vontade do Senhor. Dá-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite.
como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero orar por você nesta hora. Bota a mão no teu coração, fique de pé. Não vou chamar você para vir aqui na frente, mas depois, quando eu te ungir aqui, eu vou pedir que o Senhor opere no teu coração aquilo que você está colocando diante dele agora. Pai amado, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e sob a tua autoridade, eu profetizo, Pai, aqui, neste lugar, e aqueles que estão nos assistindo, eu profetizo que o Senhor traga, Pai amado, traga no coração de cada um deles um chamado de ser Pedro, intrépidos, pregadores de multidões, aqueles que sairão, Pai amado, para pregar as nações, aqueles, Pai, que tem chamado, Pai, para rebanhar vidas em grande quantidade. Levanta, é para o teu reino, mas também levanta as formiguinhas, Senhor. Levanta aqueles e aquelas homens e mulheres que vão falar para suas vizinhas, que vão falar para suas amigas, que vão convidar para um culto, que vão convidar para conhecer a Jesus, que falem do amor de Jesus a vidas, que não se calem, Senhor, porque o Senhor vomitará aqueles que são mornos, Senhor. Desperta neste lugar, pelo poder do Espírito Santo, o avivamento de ganhar almas, o avivamento de amar as vidas, o avivamento de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho. Levanta neste lugar, Andrés. Levanta neste lugar, Andrés. Pai, que os nossos olhos contemplem agora essas cadeiras que estão vazias e diga: ali eu vou ver fulano, naquela cadeira eu vou ver ciclano, nessa fileira eu vou ver aquela família, na minha frente, atrás de mim. Comece a orar agora pelas vidas que você quer falar do amor de Cristo. Comece a orar agora pelas vidas que você sabe que o Espírito Santo está dizendo: ei, fale do meu amor. Não importa ouvir ou não, não importa ouvir não, não é vergonha. O vergonha é não falar de Jesus. A vergonha é não falar que Jesus ama. Só lança a semente, fala: estou orando por você, Jesus te ama. Essa doença vai ser curada porque Jesus vai te curar. Deixa Jesus te abençoar a tua vida. Entregue esse teu fardo a Jesus. Fale com simplicidade. Não precisa usar teologia. Deixa o Espírito Santo usar você. A teologia você fala depois. Você fala quando as pessoas perguntarem. Quando as pessoas fizerem perguntas a você. Amém. Tem que ter conhecimento bíblico, sim. Mas pague para Jesus. Não precisa ter conhecimento bíblico. Tem que ter um coração que arde pelas vidas, que ame as vidas, que pague o preço por aquelas vidas. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que opera aqui. Que o Senhor venha ainda realizar os milagres deste lugar, nesta manhã, aqui e para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, prepare-nos para o culto da noite. Senhor, serão 7 domingos, Senhor. Uma campanha, o que queres que te faça. Senhor, já vai trabalhando nas vidas, para que elas possam chegar diante do Senhor, e o Senhor possa já ir trabalhando com elas, a partir deste momento, Pai. Muito obrigado. Deus, obrigado, Pai, por tudo que já está ocorrendo neste lugar, e que agora iremos, Senhor,
ungir as pessoas. Iremos agora recolher os dízimos e ofertas que têm sido bênçãos neste lugar. Levanta dizimistas, levanta ofertantes, levanta, Pai, vidas, para que a obra, Pai, propague, para que a obra cresça, para que vidas sejam alcançadas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos com a Tua palavra, com este local. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a prosperar. Levanta Andrés, Pai, que Pedro também preguem, Senhor. Muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Pode ser de seu lugar.